Prazer, tá, pessoal? E como o Elder comentou, né, o nosso intuito aqui é trazer uma visão, né, para vocês das nossas soluções em nuvem, tá? Então, como o Elder comentou, hoje eu atuo como especialista cloud aqui, fazendo esse apoio junto aos nossos canais aí. E o nosso intuito, então, né, é trazer toda a visão de toda a jornada, de tudo que vocês podem encontrar de benefícios, né, tendo em vista o modelo SaaS, tá bom? Então, hoje, pessoal, quando a gente olha todo o portfólio de produtos da Senior, então seja o HCM, seja o RP, parte de acesso e segurança, né? Logística com WMS, TMS, então parte de construção. Então, tudo que engloba, né, as soluções da Senior, quando a gente olha a questão de SaaS, hoje a gente possui, né, um contrato ali junto, né, com os quatro principais provedores de cloud. Então, a gente está falando da Oracle Cloud, da IBM Cloud, da Microsoft Azure e da AWS. Então, hoje a nossa estrutura, né, falando de todos os produtos que compõem a arquitetura aqui da Senior, é uma estrutura multi-cloud. Então, a gente não tem um único provedor parceiro junto conosco. E por que a gente tem essa estratégia, né, adotou essa questão multi-cloud, né? Por que a gente não tem um único provedor? Existe um termo do mercado, né, que é o chamado vendor lock-in, né, que nada mais é do que eu ficar amarrado ou preso a um único provedor de SaaS do mercado, seja por uma questão de arquitetura, seja por uma questão de custos. Então, quando a gente adota uma estratégia multi-cloud, o nosso intuito perante ao nosso cliente, né, é a gente firmar uma parceria a longo prazo, certo? Então, vamos supor, né, que hipoteticamente, os nossos clientes que estão hospedados ali na IBM e a IBM resolve mudar a tarifação, a bilhetação, isso impacta diretamente na parceria que a gente firmou. Pelo fato da gente ter uma infraestrutura como código, né? Então a gente consegue movimentar os nossos workloads entre os outros parceiros de cloud. Então esse é o benefício, né, da estrutura multi-cloud. Então é uma das estratégias aqui da Senior que eu preciso trazer e deixar claro para vocês, né? Óbvio que, né, quando a gente olha para a nossa estrutura multi-cloud, a gente não vai ficar movimentando vocês o tempo inteiro, né? Então, primeiro está na Oracle, depois na AWS, assim por diante, mas é algo que vocês precisam saber pelo fato da gente firmar uma parceria a longo prazo, né? Então, isso está na nossa operação, na nossa estratégia de cloud, certo? Seguindo, pessoal, aqui eu gosto de trazer alguns números também hoje já da nossa operação de SaaS, quando a gente visualiza, né, a operação como um todo, né, dentro de todo o portfólio de produtos ali, né, e toda a estrutura multi-cloud ali que eu comentei com vocês, tá? Então, hoje a gente está falando de mais de 2.200 clientes. Então, já no nosso modelo SaaS, no nosso modelo cloud, a gente tem em torno de 16 mil acessos simultâneos diários, tá? Então, 16 mil pessoas acessando diariamente ali o nosso sistema e em torno de 27 mil usuários ativos, né? Então, que fazem acesso à plataforma, né? E até a gente leva em consideração para eventuais picos. Quando eu olho, né, a base de dados sobre nossa gestão, então hoje a gente tem aproximadamente aí 3 petabytes de dados gerenciados dos nossos clientes e uma arquitetura compondo aí mais ou menos 2.000 servidores, né? Então, servidores virtualizados para compor essa arquitetura de cloud. Então, são números bem expressivos, né? É uma arquitetura já, é uma operação com bastante maturidade, tá? Então, quando a gente fala de SaaS, e hoje, direta e indiretamente, a gente tem por volta aí de mais de 100 profissionais envolvidos nessa operação, tá? Um outro número que eu acho bacana aqui para a gente trazer é o percentual de clientes da Senior, né, que já estão no modelo SaaS. Então, hoje, quando a gente olha para toda a base de clientes do grupo Sênior, a gente tem praticamente metade, né, dos nossos clientes que já aderiram ao modelo SaaS.
Ou seja, né, é um movimento que ele vem crescendo. Eu diria para vocês, acompanhando os números, né, que no último um ano e meio, esse crescimento foi quase que exponencial da nossa base de clientes, né, dado todos os benefícios que a gente consegue, né, agregar junto desse modelo, tá? Na sequência, eu gosto de trazer algumas logos, algumas marcas do nosso dia a dia, né? E alguns cases também para vocês. Então, todas essas logos aqui, né, muitas delas bem conhecidas aí, são clientes sênior, possuem alguma solução da sênior e já estão 100% no nosso modelo SaaS, no nosso modelo de cloud, tá? Então, alguns exemplos aqui que eu acho bacana da gente trazer. Por exemplo, né, o Grupo Itaú, né, e a SX Negócios, que é uma vertente do Banco Santander, são instituições financeiras, né, prezam muito pela segurança, compliance, governança dos dados aqui perante ao SaaS, certo? E hoje, com tudo que a gente tem, com tudo que a gente entrega aqui no nosso modelo, a gente consegue atender com excelência às exigências dessas instituições financeiras, né? Então são cases bem bacanas quando a gente olha a parte de governança, segurança das informações aqui conosco. Um outro case que eu acho bem bacana, tá, pessoal? Olhando agora a questão de performance, tá? É o do Grupo Carrefour. Então, hoje, o Grupo Carrefour ali, ele tem um dos produtos ali que é a vertente do RH, aqui da Senior, né, parte de HCM, mas que conta com 150 mil colaboradores rodando a folha nas nossas soluções em SaaS. Então é um case bem bacana, né? Quando a gente fica se perguntando, pô, será que o SaaS ele vai ser tão performático quanto o meu on-premise? Será que a Senior vai conseguir me entregar toda essa performance? Então tá aí um case bem bacana para a gente levar em consideração, tá? E um último que eu acho bem legal também é a Food Fanatics. Tá? Então, a Food Fanatics, para quem não conhece, é um e-commerce de artigos esportivos, tá? É quase que um concorrente direto da Centauro aí, que também está nesse quadrante. Hoje eles têm várias soluções que compõem o portfólio da Senior, então eles têm toda a parte do ERP, eles têm a parte de HCM, eles têm a parte de logística com TMS, WMS, todas essas soluções no modelo SaaS e todas elas integradas entre si. Então, isso é um ponto bem bacana também quando a gente olha para uma migração para o SaaS, eventualmente, né? Onde eu vou ter toda a minha infraestrutura administrada pela minha desenvolvedora. E as questões de integrações nativas, por exemplo, elas ficam muito mais fáceis de serem administradas. Por quê? Porque a sênior, né, como desenvolvedora, ela já sabe o caminho, ela já sabe a porta, ela já sabe tudo que precisa estar liberado e configurado para a gente integrar as soluções nativas. Então, esse é um ponto, é um case bem legal quando a gente olha a migração para o SaaS. Tá? Independente de tudo isso, pessoal, se a gente olhar nesse quadrante, a gente está falando dos mais diversos e variados segmentos de mercado, certo? Então é um outro ponto bem legal para a gente olhar e levar em consideração, né? Quando a gente olha vários segmentos. Então, assim, ó, hoje não existe um segmento, por exemplo, que a gente diz, não, esse segmento aqui, o nosso SLA, compliance, governança não vai atender. Não, hoje a gente está conseguindo abranger todo e qualquer segmento de mercado, tá bom? Seguindo, pessoal, eu gosto de trazer aqui uma visão de governança sobre o nosso ambiente, tá? Com um olhar para a nossa operação de SaaS. Por exemplo, né? Então a gente tem a parceria ali com os principais provedores de cloud do mercado que eu mostrei para vocês. Se eu entrar, né, no site deles ali, eu vou ter uma série de certificação sobre a infraestrutura de cloud deles, que é o qual a gente faz uso para compor as nossas soluções aqui. Mas o que de fato, né, a Senior possui de certificações sobre a sua infraestrutura de SaaS, né, sobre a sua operação de SaaS. Então, aqui alguns exemplos que eu gosto de trazer para vocês. Então, hoje a gente é certificado na ISO 27001, tá? Então, toda a parte de processos, papéis, a gestão voltada para a segurança aqui do ambiente, ela está bem definida, ela está bem documentada, bem estruturada, consequentemente certificada. A gente conta com a SOC, tá? Então, a SOC 1 tipo 2, uma vertente um pouco mais para a segurança dos dados de vocês aqui perante ao SaaS. Então, também somos certificados na SOC.
A gente conta com uma parceria estratégica com a Claves, tá? Então, a Claves é uma multinacional com foco em segurança da informação. Então, além do nosso time de cyber aqui internamente, a gente conta com a Claves para olhar um cenário de gestão de vulnerabilidades global. E a gente faz essa atuação do nosso time de cyber com a Claves para a gente sempre manter esse ciclo vivo de segurança atualizado na nossa operação. Tá? Além disso, a gente se baseia em dois frameworks internacionais com boas práticas e políticas de segurança que a gente deve habilitar no nosso ambiente SaaS, que são o CIS e o NIST, tá bom? E, além disso, né, a gente segue todas as políticas da LGPD quando a gente trata dados sensíveis dos nossos clientes, tá? Quando eu falo de LGPD, eu não estou falando só daí, única e exclusivamente, né, do contexto SaaS, do contexto cloud. Aí eu estou falando de todo o ecossistema sênior, né? Então eu estou falando do time sênior, eu estou falando do time information, de todo mundo que está envolvido quando a gente trata os dados sensíveis dos nossos clientes. Então aqui é uma visão, né, para vocês entenderem o que que a gente possui na nossa operação de SaaS, né, exclusivamente, tá bom? Seguindo, pessoal, então quando a gente pensa em migração para o cloud, né, o que que vocês vão encontrar no dia a dia de vocês? Então vocês vão encontrar uma camada 100% web, tá? Onde dispensa instalação de client, dispensa instalação de plugin, configuração com banco de dados, né? E é basicamente essa tela aí que vocês estão visualizando. Nessa tela, né, vocês vão logar com usuário e senha de vocês e depois vocês vão ter todos os módulos que vocês têm contratados com a Senior. Tá? Então, chegou um colaborador novo que faz uso das aplicações, preciso lá instalar um client, um plugin, uma comunicação com o banco de dados na máquina dele? Não, no modelo SaaS não é mais necessário. Basta, né, passar o URL, usuário e senha que ele já tenha cadastrado ali e ele vai conseguir fazer uso das aplicações. Nessa tela aqui, quando a gente olha o pilar de segurança, tá? Então a gente consegue também habilitar o duplo fator de autenticação. Então, o que que é o duplo fator de autenticação, né? Além das credenciais, usuário e senha, eu consigo ter o OK no meu celular para garantir que essas credenciais, por exemplo, são de posse daquele usuário. Tá? Então, assim a gente garante, por exemplo, que ninguém vai compartilhar credenciais, que ninguém vai deixar anotado num papel e outra pessoa vai pegar e vai tentar acessar, ou mesmo uma tentativa de ataque no que a gente chama de brute force, né? Que fica tentando usuário e senha até tentar quebrar a senha. Então, o MFA é uma garantia de segurança a mais que vocês podem habilitar para toda a camada de usuário de acesso de vocês, tá bom? Seguindo, eu gosto de trazer uma visão macro do que a gente tem aqui na nossa arquitetura de cloud. Então, quando a gente olha para a nossa arquitetura de cloud, ela vai estar muito pautada em segurança, tá? Com alguns pilares estratégicos aqui. Então, um dos primeiros pilares que a gente tem aqui estratégicos na nossa arquitetura é a questão da microsegmentação de redes. Então, olhando esse desenho aqui, né, fazendo uma analogia com vocês, então vocês vão ver que eu tenho várias zonas, regiões aqui, onde elas estarão isoladas e elas só vão se comunicar entre elas em portas e protocolos específicos para o funcionamento das aplicações sênior. O que que eu quero dizer com isso, né? Então, vamos supor, né, hipoteticamente aqui, que os servidores web, para comunicarem com os servidores do middleware, eles só precisam ali de uma porta que a gente chama de protocolo TCP 1299. É somente esse caminho, essa via aqui que vai estar liberada. Todas as outras a gente mantém fechada. Por que disso? Pensando num eventual cenário de ataque ao nosso ambiente, né, onde um atacante consiga eventualmente adentrar o ambiente, a gente dificulta a vida do atacante. Tá? Então, esse é um dos pilares de segurança. Outro pilar é a microsegmentação por clientes. Então, hipoteticamente, nessas casas aqui, né, a gente vai ter os nossos clientes isolados logicamente, e nenhum cliente, obviamente, vai conseguir ver dados do outro, impactar em performance diretamente em outro cliente que está alocado na nossa arquitetura. Além disso, a gente vai ter algumas camadas de segurança no acesso ao usuário, certo? Então, esse aqui é o meu usuário. A primeira delas, né, é a criptografia dos dados em trânsito. Então, tradicional SSL ali, HTTPS.
Hoje, né, isso é muito comum em toda e qualquer aplicação web, plataforma que a gente acessa, os próprios navegadores, né, já sinalizam se a gente está acessando um site HTTP, possível malicioso ali, então, primeira camada. Depois, a gente tem um firewall com bloqueio por geolocalização, tá? Ou seja, né, hoje a gente só permite os acessos ao nosso ambiente provenientes de IPs localizados na geolocalização do Brasil. Por que disso, né? Mais de 90% das tentativas de ataque que a gente sofre ao nosso ambiente, elas vêm de fora. Então, elas vêm de Estados Unidos, elas vêm de Rússia, Israel, Índia, por aí adiante. Então, a gente fechando, né, o acesso somente ao Brasil, eu já consigo mitigar muitas dessas tentativas de ataque ao ambiente. Claro que, né, em uma situação, por exemplo, onde o cliente tenha alguém viajando, tem um escritório fora, tem uma integração que vem por um IP de fora, a gente vai pegar pontualmente e vai fazer a liberação desses IPs, desses caminhos, tá? É mais para a gente se resguardar e proteger cada vez mais o nosso ambiente. Depois do meu firewall, então, eu vou ter um WAF, tá? Então, o WAF aí, a sigla ao pé da letra, né? Web Application Firewall, onde ele vai ter funções bem similares ao meu Firewall, né? Ele vai ter esse controle por geolocalização também, né? Ele vai ter o bloqueio ali por alguns protocolos, mas ele consegue fazer uma análise um pouco mais preditiva. Em que sentido? Por exemplo, se o meu usuário receber um arquivo malicioso ali por e-mail e tentar jogar isso para o SaaS, ele já consegue identificar os arquivos maliciosos e barrar aqui logo na camada de acesso. Tá? Se um usuário, né, um usuário barra atacante, vamos chamar assim, tentar mudar uma string de conexão para mudar uma variável para tentar adentrar o meu ambiente, esse tipo de comportamento ele consegue identificar e já barrar na minha camada de acesso. Tá? Então, de novo, a nossa arquitetura do SaaS, é claro, né, ela é otimizada para o funcionamento em nuvem, mas muito pautada na segurança da informação dos nossos dados como um todo aqui no nosso ambiente. Tá bom? Seguindo, pessoal, surgem muitas dúvidas, né, na migração para o modelo cloud. Então, o que que eu vou encontrar, né, no SaaS, né? O que que eu vou deixar de acessar? Não vou? Sempre fica aquela caixinha de perguntas ali, né? Então, assim, o que eu gosto de dizer é que não existe um impeditivo técnico hoje, né, para a gente conseguir migrar um cliente para o modelo SaaS. Óbvio que em tempo ali de discovery, né, descoberta, né, montar o projeto como um todo, a gente vai fazer algumas perguntas chaves, entender o cenário de cada cliente para a gente propor alternativas ao modelo. Mas de antemão, né, pessoal? Então, assim, ó, todas as regras, relatórios, customizações que vocês possuem sobre, né, os módulos sênior, nada disso se perde, tá? Tudo isso é convertido para o modelo SaaS. É, comunicação direto via banco de dados, né? É algo bem comum também de se utilizar. Então, às vezes o pessoal tem um Power BI conectado, às vezes uma integração mesmo ali que faz um select na base. Isso também é possível da gente manter no ambiente SaaS. Dentro daquela arquitetura que eu mostrei para vocês, a gente considera uma arquitetura exclusiva e isolada de um banco de dados para os clientes que têm essa necessidade, então a gente consegue manter esse tipo de comunicação. Além disso, né, integração via arquivos também é bem comum, né? Então, hoje a gente disponibiliza ali um SFTP, né, um protocolo ali criptografado de transferência de arquivos, é possível de manter também, tá? E, além disso, ali toda a questão do Active Directory, se vocês já têm as soluções sênior integradas com a AD, a gente mantém, ou posteriormente ali a gente consegue implementar isso no modelo SaaS, tá? Então, de novo, pessoal, não tem um impeditivo técnico, que eu dei uma pincelada de algumas situações rotineiras que a gente costuma pegar em cenários de migração, mas, né, eventualmente, numa segunda etapa aí, havendo o interesse da migração, a gente vai ter que sentar, entender, estudar um pouco o cenário de vocês para a gente propor e compor, né, o cenário de vocês ideal para uma migração, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, então assim, quando a gente olha para a operação, né, de cloud como um todo, ou para o suporte, hoje, né, vocês têm um suporte exclusivo ali com o time da Information,
pensando numa migração, nada disso vai mudar, tá? Isso não altera, mas o que eu gosto de trazer aqui é que vai ter um time de operação 24/7 olhando e monitorando a saúde do ambiente de vocês. O que eu quero dizer com isso? Quando vocês contratam, né, a solução no modelo SaaS, vocês não precisam se preocupar com recursos computacionais. Então, toda e qualquer necessidade de aumento de disco, memória, CPU e etc., vai ter esse time 24/7 monitorando o ambiente, a saúde do ambiente de vocês. E conforme o crescimento, né, da empresa, do negócio de vocês, eles vão estar ajustando, né, as métricas do ambiente para atender vocês. Tá? Então, isso é um ponto bem bacana. Esse time aqui que vai estar sempre monitorando, né, e mantendo a disponibilidade ali de vocês do ambiente SaaS, tá bom? Pessoal, seguindo aqui, não se assustem, tá? Isso não é nenhuma prévia da proposta do Elder, tá? Tem muito zero aí. Mas brincadeiras à parte, pessoal, eu gosto de trazer esse número aqui, que nada mais é, né, do que uma expectativa de que empresas brasileiras venham a ter de prejuízo nos próximos anos vítimas de ataque cibernético. Então, assim, não é, né, uma dúvida para ninguém que cada vez mais esses ataques estão em alta. Por quê? Porque cada vez mais a gente tem soluções web, soluções integradas que comunicam via internet, né? E existe um risco sobre isso. Então, isso é fato. Porém, né, dito isso, a gente sabe disso e a gente precisa estar preparado para isso, né, nesse novo mundo, né, que está cada vez mais integrado. Como que a Senior, né, no modelo SaaS, se prepara para todo esse contexto global, tá? Então, hoje, quando a gente olha todo o pilar e as vertentes de segurança aqui da Senior, então, dentro daquelas certificações que eu trouxe para vocês, a gente tem três pilares estratégicos no nosso modelo de SaaS. O primeiro pilar é o pilar de prevenção, onde eu preciso evitar todo e qualquer acesso, né, malicioso ao meu ambiente. O segundo pilar é o pilar de contenção, onde eu preciso conter e restringir o impacto de um potencial ataque ao nosso ambiente. E o último é o pilar de recuperação, ou seja, se eu for vítima de algum ataque, eu preciso voltar ao meu ambiente o mais rápido possível. Então, entrando no detalhe, né, de cada um desses pilares. O pilar de prevenção, né? Então, hoje a gente conta com antivírus, com análise de comportamento. A gente tem toda a questão do Firewall e do WAF que eu mostrei para vocês, tá? Então, com bloqueio por geolocalização ali. A gente tem a possibilidade de ativação do MFA, então que eu também comentei, que é o duplo fator de autenticação, ali aquele OK no celular, além da credencial usuário e senha. A gente conta com uma gestão de vulnerabilidades ativa dentro do nosso ambiente, né? Então, ou seja, não adianta eu vir aqui dizer para vocês, ó, o nosso ambiente é 100% seguro e é isso, ninguém mais olha nada. Isso é uma mentira, né? Porque a gestão de vulnerabilidades, a segurança no meu ambiente, ela é algo ativo. Se hoje, né, o nosso ambiente, por exemplo, está com um score, que a gente chama que é uma nota ali de segurança em 100, né, nota máxima, amanhã ou depois, alguém descobriu uma vulnerabilidade, seja no Windows, seja no banco de dados, seja em algum componente que a gente utiliza para compor as soluções da Senior, e a gente precisa fechar essas brechas de segurança. Então, essa gestão de vulnerabilidades para a gente prevenir e evitar ataques, ela é ativa e viva do nosso time de cibersegurança, junto com a parceria com a Claves, que eu comentei com vocês lá no começo. E os acessos administrativos às máquinas do nosso ambiente, eles só ocorrem de dentro da nossa matriz, né? Ou de uma VPN conectada direto com a nossa matriz. A gente não tem nenhuma máquina administrativa exposta para a internet. Então, esse é o primeiro pilar de prevenção, né, para a gente evitar todo e qualquer tipo de ataque. O segundo pilar, então, é o pilar de contenção. Então, eu preciso restringir o impacto ao meu ambiente. Então, dois pontos eu já havia comentado ali com vocês na questão de arquitetura, né? Então, o primeiro deles, a microsegmentação de rede. O segundo deles, a segmentação por clientes, né? Então, eu isolar meus clientes, isolar as regiões, né, dentro da minha infraestrutura. E a gente também utiliza a feature, né, do App Locker. O que é o App Locker, né? O App Locker é uma feature lá do Windows onde eu mapeio todas as minhas aplicações,
todos os meus sistemas satélites, eu assino esses sistemas, tá? E digo no meu app Locker que somente isso pode ser executado dentro do meu contexto de SaaS. Eventualmente, se alguém conseguir adentrar o meu ambiente, seja com um script, seja com algum executável, e tentar rodar isso dentro do meu ambiente, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não está mapeado, ele não está assinado com certificado digital e também não está sinalizado no App Locker que aquele tipo de aplicação, aquele tipo de script pode ser executado. Tá bom? E, por último, e na minha opinião, né, é um dos pilares mais importantes, né, é o pilar de recuperação. Então, um pilar onde, se eu tiver qualquer tipo de incidente, eu preciso voltar o meu ambiente o mais rápido possível. Então, o que que a gente conta aqui, né, nesse pilar de recuperação? Uma política e gestão de backup bem definida e bem estruturada, tempos de RTO e RPO testados e validados, que eu vou mostrar para vocês aqui mais à frente, e um plano de desastre e recovery do ambiente. Entrando no detalhe um pouco mais desse pilar, que eu acho que ele merece atenção, tá? Olhando a nossa política e gestão de backup, né, ela é baseada em tipos, frequências e retenções. Então, aqui eu trouxe um exemplo hipotético, né, do que a gente tem sobre a nossa política e gestão de backup. Aqui tem uma URL, depois eu compartilho esse material com vocês, a URL de acesso, onde tem no detalhe, né, a nossa política de atuação. Mas o que que a gente tem sobre a nossa política? Tipo, por exemplo, a gente vai ter tipo servidor de aplicação, log de bancos, bancos de dados incremental e full, camada de acesso. Então a gente vai ter vários tipos. Dentro desses tipos, eu vou ter a frequência com que esses backups são executados, tá? E além disso, a retenção também mapeada para cada um tipo desses backups. Então ali, né, naquela documentação ali tem exatamente a política descrita, né, e detalhada sobre o todo. Sobre a nossa política de gestão de backup, a gente trabalha com um conceito aqui, que é o conceito do backup imutável. O que que é o backup imutável? Ele nada mais é do que a garantia que os meus backups que são executados dentro das minhas políticas, eles não vão ter qualquer tipo de movimentação, alteração ou exclusão, seja acidental ou maliciosa. Isso quer dizer que, né, todos os backups executados dentro da minha política, eles vão ficar criptografados e guardados dentro de um cofre. E ninguém da minha operação de SaaS vai conseguir movimentar esses backups. Eles só serão, vamos dizer assim, restaurados em caso de necessidade e ativação de um plano de disaster recovery. Até aqui, né, tem uma imagem aí de uma caixa preta de um avião. É a mesma analogia que eu gosto de fazer, né? Então a gente só vai recuperar esses dados em caso de desastre, tá? Quando a gente fala de desastre, então aqui eu gosto de trazer uma visão também do nosso plano de recuperação, considerando uma linha do tempo e um evento de desastre. O que que a Senior hoje, né, considera um evento de desastre aqui sobre o seu ambiente? Então, nada mais é, né, do que conectando com aquele meu primeiro slide, né, onde eu tenho mais de 2.200 clientes, 3 peta de dados, 2.000 servidores, a gente de fato perder o acesso a todo o ambiente SaaS, seja por N fatores, né? Então, isso a gente considera hoje um evento de desastre. E existe dois termos que a gente precisa levar em consideração, falando, né, do plano de DR aqui. Então, o primeiro deles é o RPO. Qual é o tempo que eu vou ter o meu último backup válido do meu ambiente, né? Resumindo, quanto tempo hipoteticamente vocês perderiam de trabalho num evento de desastre? Hoje o nosso tempo médio ele gira em torno de aproximadamente 2 horas, tá? E o nosso RTO, então que é o tempo, na verdade, que a gente vai pegar o último backup válido e tornar o nosso ambiente operacional novamente, ele gira em torno de aproximadamente 9 horas. Então, ali a gente até coloca uma frase, né, que esses tempos são para a recuperação de toda a infraestrutura do cloud. Então, como eu mencionei para vocês, é o que a gente considera um evento de desastre, é de fato perder toda a nossa operação SaaS dentro do grupo sênior. Então, são os tempos médios que a gente tem para recuperação. Claro que, se a gente tiver incidentes de menor magnitude, esses tempos vão cair drasticamente. Mas assim, até trazendo para vocês, e acredito que muitos daqui talvez já saibam, né? Olhando a nossa operação, o tamanho da nossa operação, esses tempos são relativamente curtos.
Porque assim, a gente sabe de muitas empresas de mercado que são invadidas, são vítimas de ataque cibernético, ficam uma semana, 2 semanas, 3 semanas para voltar o ambiente como um todo, tá? Ah, Renan, como é que vocês garantem esses tempos, então, né? Dentro daquelas certificações que eu mostrei para vocês, o nosso time é auditado mensalmente. E mensalmente eles precisam simular um plano de disaster recovery, documentar isso, né? E atestar esses tempos aqui, tá bom? Seguindo, pessoal, eu gosto de trazer uma frase que é do fundador da Oracle, ali, o Larry Ellison, que ele fala que a computação em nuvem não é o futuro da computação, mas é o presente. Por que que eu gosto de trazer essa frase aqui, né? Eu faço uma conexão aqui com essa tabela que, na verdade, são dados ali do Gartner, que ele fala que até 2028, né, a tecnologia de cloud dentro das empresas, ela vai deixar de ser um disruptor tecnológico. Então, estou falando aqui de base da pirâmide. E o que que a gente considera um disruptor tecnológico? É uma mudança, né? Toda uma inovação, né? Uma mudança de cultura dentro da empresa para se tornar uma necessidade de negócio. Então, topo da pirâmide. Então, até 2028, a cloud, né? Tecnologia de cloud dentro das empresas, ela vai se tornar uma necessidade de negócio. Ou seja, quem não estiver inserido ou com um passinho já para esse caminho, vai acabar sendo atropelada, ficando para trás pelos seus concorrentes. Por quê? Né? Muito das novas tecnologias, elas têm a cloud como base de funcionamento. Um exemplo disso, né, é a própria questão da inteligência artificial. Aqui tem outro dado interessante que ele fala que 68% das empresas já estão planejando investimentos em cloud visando suportar as demandas de inteligência artificial. E por que isso, né? Por que que a IA tem a cloud como base? A IA, ela demanda alto poder de processamento computacional. Então, a gente migrando para o modelo cloud, para o modelo SaaS, eu consigo escalar a minha necessidade. Do contrário, né, olhando um cenário on-premise ali, por exemplo, né, se eu for implantar um projeto, né, de LLM com IA, o meu custo vai ficar extremamente elevado ou vai inviabilizar, né, um projeto. Tá? Então, até assim, ó, pensando nesse cenário, nesse contexto, hoje, todas as demandas de inteligência artificial que a Senior está liberando para o mercado, tá? Elas são exclusivas do modelo SaaS, do modelo cloud. Aqui nesse quadrante, tá? Eu trago para vocês, pessoal, alguns dos agentes que já foram liberados, né, pela Senior no mercado. A gente tem um site ali com todo o roadmap, depois também compartilho com o Elder, ele compartilha com vocês, onde, né, a gente tem o que já foi liberado e o que está por vir. Então, aqui é um ponto bem bacana para vocês considerarem, né, numa migração eventual para o cloud, que aí todas essas questões elas são exclusivas do modelo SaaS e já estarão liberadas para vocês. E quando a gente fala de IA, né, existe algumas dúvidas, alguns pontos, né, para a gente levar em consideração. Por exemplo, né, a questão da IA, muita gente tem a visão hoje que basicamente é o chat GPT ali, né, onde eu entro, faço uma pergunta e retorno com isso. Mas dentro desses agentes aqui, principalmente esses que já foram liberados e que estão sendo construídos, na verdade eu tenho todo um contexto de programação por trás. E eu vou tentar trazer um pouco dessa visão aqui para vocês também. Então, quando a gente fala de um agente de IA, naturalmente, né, no primeiro estágio, eu preciso ter o contexto do meu agente, onde eu vou ter que ter um objetivo, né, o que que esse agente vai fazer. Depois eu preciso ter um guardrail, muitas vezes nesse meu agente de A, né, ou seja, ele vai ser restritivo, eu preciso evitar algumas informações, né, eu preciso ter uma segurança e uma ética dos dados. Por quê? Vamos supor um agente de A que ele conecta diretamente, por exemplo, com a folha de pagamento. Eu não posso permitir que todo colaborador da minha empresa pergunte o salário de outro colaborador, né? Então a gente tem toda uma questão ética. Então tudo isso é trabalhado dentro dos agentes que a gente já libera. Tá? Depois desse contexto, então eu vou ter toda a minha parte de dados, né? Então eu preciso tratar esses dados que eu comentei com vocês. Então, hoje, né, os nossos agentes eles estão conectados diretos ao sistema sênior, né? Então eles vão ter toda essa visão.
Num futuro não tão distante, a gente vai permitir a inclusão de documentos não estruturados. Então, por exemplo, eu quero colocar uma planilha ali também para ele aprender sobre isso e até a viabilidade de conectar sistemas terceiros, né? Então, tu tem um agente ali contratado com a Senior onde tu vai conseguir fazer um hub, plugar várias dessas bases, né, para tu ter ele ali alimentando, né, e te dando as informações sobre. Além disso, quando eu falo de agente de IA, hoje, quando a gente olha para o mercado, né, eu tenho N modelos de IA que eu posso utilizar, né? Então, o caso ali que eu comentei ali do ChatGPT, a gente tem a OpenAI por trás, mas eu tenho vários no mercado. Os agentes de IA que a gente entrega para vocês, que a gente já liberou e que estão em desenvolvimento, eles já têm todo o modelo de IA estruturado por trás. Vocês também não precisam se preocupar com isso, tá? Né, para fechar aqui, todos os agentes eles estão dentro do nosso ecossistema que a gente chama de SARA, tá? Então aí no final o usuário já vai ter toda essa camada estruturada para ele somente utilizar. Então isso é um ponto legal, tá, pessoal? Conectando com cloud, conectando com SaaS, que eles são exclusivos do modelo SaaS. Muito porque, de novo, né, eu comentei aqui com vocês questão de escala, performance e para a gente passar uma boa experiência para vocês. Então isso é algo bacana para vocês considerarem, né, nessa migração do modelo de SaaS. E só para fechar, aqui então, pessoal, a gente está se encaminhando aí para o finalzinho. Motivos, né, para ter uma gestão em cloud, eu gosto de trazer muito para o modelo SaaS da Senior, né? Porque, por exemplo, vocês não contratam uma hora com uma AWS, né, e levam as aplicações por lá. Então, primeiro, né, é questão de escalabilidade. A gente está falando, de fato, de um modelo SaaS. Então, de novo, vocês não se preocupam com recursos computacionais. Toda a parte de CPU, memória, disco, expansão do ambiente conforme o crescimento de vocês fica sob nossa responsabilidade. Vocês não precisam gastar a mais com isso, tá? Flexibilidade de se tornar uma plataforma 100% web, acessível de qualquer lugar, tá? Então vocês não precisam mais instalar client, instalar plugin, configurar a comunicação com banco de dados, não. É 100% web e intuitiva. Sempre o software mais recente, né? Então aqui a gente fala da atualização tecnológica dos produtos sênior como um todo, né? Então, no modelo SaaS, vocês também não se preocupam com isso. Conforme as atualizações tecnológicas de componente por trás da aplicação vão acontecendo, é a sênior, né? O grupo sênior responsável por fazer isso. Vocês não se preocupam com isso. Além de, claro, né, toda a questão de licenciamento de banco, licenciamento de sistema operacional que fica sobre nossa gestão e responsabilidade, tá? Redução de custos. Então, assim, ó, muitas vezes esses custos intrínsecos operacionais aqui, a gente migrando, convertendo para o modelo SaaS, a gente consegue justificar num plano de ROI, por exemplo, né? No teu retorno que tu vai ter sobre o investimento nessa conversão para o SaaS. Então, é algo bem bacana a ser considerado também. O pilar de segurança, então, que nem eu mostrei, comentei para vocês, né? Então, é um pilar que ele está bem estruturado, ele está bem definido dentro da Senior e a gente vai continuar investindo nesse pilar. Afinal, a gente é um provedor de cloud. Hoje a gente tem mais de 2.200 CNPJs abaixo de nós, sob nossa responsabilidade. Então, não tenham dúvidas, tá? Que a gente vai ter um alto investimento em segurança em SaaS e vocês vão usufruir disso aqui migrando para esse modelo. Focar no core do negócio, né? Então, assim, ó, a gente sabe que muitas vezes, né, é, time de TI, time de negócios, ele é consumido, por exemplo, a manter os sistemas ali rodando. E às vezes isso não é o core do negócio de vocês. Vocês têm outros projetos estratégicos que, por exemplo, migrando para o modelo SaaS, onde a Senior vai cuidar de toda essa parte, vocês conseguem focar mais, né, nesses projetos estratégicos, tá? E por último, então, como eu comentei, né, a questão da IA, né, pessoal? Então, assim, né, é o futuro, são exclusivos do modelo, né? Por quê? Porque só ali a gente vai conseguir garantir a escalabilidade, a performance necessária para vocês usufruírem, né, dessas vantagens aqui no modelo SaaS, tá bom?